A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de recebê-los para o seminário da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito com o tema Direitos dos Animais, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Isabela, muito obrigada, Fabiana, vocês que estão aí no suporte no nosso evento de hoje. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero começar a minha fala primeiro fazendo a minha autodescrição, em respeito e consideração às pessoas com baixa visibilidade e com deficiência visual. Eu sou uma pessoa de cutis branca, hoje estou com cabelo cacheado, ontem eu estava com cabelo liso, cada dia estou com cabelo de um jeito, mas sou a mesma pessoa, estou com cabelo loiro, estou levemente maquiada, estou de óculos, em um ambiente de escritório, há livros, há uma estante com livros atrás de mim, aparece a guarda da cadeira, e eu estou com um taier cinza escuro. Bem, quero cumprimentar aos que estão conosco acompanhando aqui na sala e aos que estão acompanhando através do Facebook, bem como aquelas pessoas também que irão acessar esse conteúdo em um outro momento, porque nós sabemos aí todos estão nesse ritmo de final de ano, muitos acadêmicos estão ainda no horário de estágio, ainda neste horário, então alguns ainda estão em aula, então tenho certeza de que o conteúdo irá alcançar muitas pessoas, ele ficará depois registrado no canal do Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, então ficará aí para a história da nossa OAB. Eu quero fazer uma saudação muito breve ao longo dos outros painéis. Eu ocupei uma parte do tempo para falar sobre os projetos, para explicar um pouco melhor o que foi o projeto da incubadora de talentos, como nós conduzimos esse projeto, todos os desdobramentos deste projeto, que culminaram, na verdade, com este momento. Tudo que nós fizemos, da escolha das pessoas, ao curso de liderança, com seus 6 módulos, os encontros dos grupos de estudo, sempre convidando profissionais altamente qualificados para falar com os nossos acadêmicos sobre diversas temáticas. Então, isso tudo serviu para fazer com que eles se sentissem capazes e competentes para estarem neste momento, para poderem transmitir a vocês mensagem, uma fala com o seu conhecimento a respeito de determinadas temáticas. Hoje, estes 4 acadêmicos que aqui estão irão falar sobre o direito dos animais. Mas é bom frisar, é importante frisar que nós realizamos um encontro do grupo de estudos tratando sobre direito dos animais. Muito do que eles estão trazendo é fruto dos seus estudos, é fruto do seu trabalho científico, do seu trabalho acadêmico, de pesquisa, de aprimoramento do seu conhecimento. Então, eu quero agradecer muito ao João, à Ana, à Bárbara e à Mariane, que estão aqui, que dispuseram do seu tempo para preparar um conteúdo para transmitir e compartilhar conosco. E nós vamos aqui hoje aprender com todos eles e elas. Então, quero agradecê-los por esta disponibilidade de estarem aqui conosco, de falar conosco a respeito de temáticas que são tão interessantes e tão necessárias. E quero também, é lógico, agradecer muito a presença deles na CAD, a presença deles no projeto Incubadora de Talentos. O João, a Ana e a Bárbara são nossos embaixadores, representam a Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito no âmbito das suas instituições. Eles são líderes das células
que nós desenvolvemos no projeto. Então, eles foram responsáveis por fazer contatos, comunicar os coordenadores de curso, eles impulsionaram os cards dos eventos para que os colegas soubessem de tudo que nós estávamos fazendo. Então, uma parcela muito importante do trabalho que nós fizemos só teve sentido, só teve êxito por conta do trabalho dos nossos acadêmicos, dos nossos membros da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Mariane está conosco também, é membro da CAD, também faz um trabalho muito importante. Todas as pessoas que estão na nossa comissão são representantes da CAD dentro das suas instituições, e todos colaboraram de uma forma muito significativa. E, por fim, para que eu não me alongue demasiadamente nessa saudação inicial, quero só finalizar cumprimentando aqui a nossa coordenadora do projeto Incubadora de Talentos, a doutora Maria Valtão, que trabalhou muito por este projeto, foi responsável por diversos passos, ela e os nossos outros coordenadores da Coordenadoria Incubadora de Talentos fizeram um trabalho muito significativo, porque é um projeto grandioso, é um projeto novo, nós partimos do zero, então tudo foi construído e construído a várias mãos, então o edital, todo o processo seletivo, como se daria, os critérios, a correção das provas, então foi um trabalho majestoso, foi um trabalho grandioso em todos os sentidos, tanto no sentido de que foi muito trabalho, foi bastante trabalhoso, mas pelo êxito que foi alcançado, pela qualidade do trabalho que foi feito. Então, eu quero aqui, publicamente, agradecer muito a Maria por todo o trabalho que ela fez pela comissão, não só no âmbito da incubadora, mas na CAD como um todo, né, por toda a contribuição que ela, por todo o tempo que ela disponibilizou para contribuir com essa comissão. Então, muito obrigada, Maria, obrigada mesmo. Em teu nome, eu quero cumprimentar todos os nossos outros membros, todos os nossos coordenadores e coordenadoras da CAD, que esta caminhada foi uma caminhada extremamente rica e foi uma caminhada exitosa. Então, agradeço e a todos e a todas, desejando um excelente evento, e passo a palavra a Maria para que ela faça a apresentação dos nossos expositores. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Adriana? E aproveitando aqui um momento, eu vou falar também um pouquinho da incubadora, que realmente foi a primeira vez que a gente fez esse projeto, e realmente parabenizar todo o resultado que a gente teve no transcorrer desse ano, né? Foi difícil, teve curso, teve que ter contato com o coordenador, teve processo seletivo, enfim, não foi uma caminhada, uma jornada fácil. E é bem legal que, assim, é um projeto que ele não se esgota em si mesmo, é um projeto que tem como resultado, né, essa semana, né, que a gente discutiu a questão de direitos das mulheres, dos idosos, das crianças, e agora dos animais, que, enfim, são públicos que têm as suas particularidades, é algo do dia a dia mesmo, né, que é importante a gente saber, e acaba que, às vezes, mesmo na faculdade, a gente não vê com tanta profundidade, né, então, quando a gente pegou e propôs falar desses temas, foi justamente porque, querendo ou não, enfim, envolvem direitos coletivos, direitos individuais, direitos fundamentais, inclusive, que, enfim, que a gente tinha que dar um destaque, e é algo muito interessante, porque senão a gente chama pessoas que são mestres, doutoras, e aqui a gente traz um protagonismo totalmente diferente, que é esse protagonismo do aluno, né, que ainda está na graduação, e eu acho que é bom ressaltar isso, porque às vezes a gente está na faculdade, a gente não se enxerga, né, como uma parte importante e uma peça, inclusive, fundamental, mas eu gostaria de ressaltar que, e agradecer também quem está presente, eventuais outras pessoas que assistirem, na figura aqui dos nossos embaixadores, justamente para que a gente também saiba a importância do nosso papel, que a gente também pode fazer pesquisa de qualidade, e não só uma pesquisa de qualidade em si, mas uma pesquisa que ela tenha um efeito social e que ela possa ser eventualmente aproveitada e até esclarecer alguns pontos que, de fato, a gente não vê com tanta afinco na academia. Eu vou aproveitar agora para apresentar. Eu vou apresentar os nossos acadêmicos na ordem de fala, tá? Então, primeiro apresentar o João Vitor Soares, ele é acadêmico da Unicep, de São Carlos, já é estudante do 8º semestre.
A Ana Ellen Thierry, da Unicep, da São Carlos também, 8º semestre também. A Mariane Alves Moisés, da Anhanguera Indaiatuba, 6º semestre. E a Bárbara Aparecida de Paula, da Piaget, Campo Suzano, 6º semestre. Enfim, os temas eles são muito interessantes e a gente justamente vai falar sobre a questão de fundamentos, natureza jurídica e princípio, que vai começar justamente com o João Vitor. A gente vai falar um pouquinho da história da Constituição dos Direitos dos Animais e a Constituição, que aí é a Ana que vai falar. A Bárbara vai falar um pouco como os animais são afetados pela penhora no processo de execução civil e empresarial, que é um tema bem diferente, eu achei legal essa relação que ela fez. E a Mariane Alves vai falar sobre a importância da lei sanção na apuração de denúncias feitas para ONGs de proteção dos animais. Então, são, enfim, temas bem diferentes e que impactam o nosso dia. Eles não se esgotam, então é só um começo, até para incentivar também outras pessoas, não só os nossos acadêmicos, mas que eventualmente, enfim, procure saber um pouquinho mais, né? Eu acho que é importante, é um tema que está na pauta e eventualmente a gente tem uma certa ignorância, mas é importante até a gente, enquanto comunidade jurídica, enquanto cidadão, se aprofundar. Então, sem mais delongas, desculpa se me estendi um pouquinho demais, eu vou passar a palavra para o João. João, tá tudo certo? Tá. E muito obrigada, viu, pessoal? Boa noite, pessoal. Obrigado, Maria, pela apresentação. Obrigado, doutora Adriana, também pela apresentação, pela oportunidade. Parece que foi ontem, né, que a gente estava sentado em reunião, conversando sobre o projeto, que não poderia dar certo, né? Então, faz um ano já, né? O tempo passa muito depressa, passa voando. Eu confesso que durante as pesquisas sobre esse tema, eu comecei a quebrar muitas formas minhas de pensar, sabe? Porque geralmente a gente vê o pessoal falando de direitos animais na internet e tudo mais, aí você fica pensando só naquela questão de amor, de compaixão. E eu sou uma pessoa muito cética, né? Eu gosto de uma coisa mais científica, alguma coisa assim. E estudando essa parte agora de direitos dos animais, os fundamentos e tudo mais, eu comecei a ver que as coisas têm fundamentação, têm base, têm discussão, e eu vi também que tem muita área ainda para pesquisar, para escrever. É um direito novo que está surgindo agora, apesar de ele estar na Constituição, né, como a gente vai ver. Mas é uma coisa nova que as pessoas precisam conhecer mais, até mesmo para parar de falar tanta bobagem assim sobre, né? E para ter mais embasamento teórico, científico, até mesmo para mudar a visão sobre toda essa problemática. Eu vou começar falando sobre a questão do antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo e bem-estar social. Eu acho que está todo mundo escutando bem, né? O fone deve estar no áudio bom. A teoria antropocêntrica, né, é aquela que coloca o ser humano como o centro do mundo, né, como o centro do universo. E o ser humano, por ter essa característica especial, essa característica até mesmo na Bíblia, né, como ser escolhido por Deus para dominar os outros seres, ele pode usar da natureza, usar dos animais com aspectos econômicos, financeiros, voltados para si, né, sem se preocupar com o sentimento dos animais, com o sofrimento e tudo mais. E essa é uma das teorias que foram mais utilizadas teorias não, né? Uma forma de pensar mais utilizadas durante todo o andar da nossa sociedade ocidental. A gente também tem o biocentrismo. O biocentrismo, ele é uma palavra que bios deriva de vida, né? Significa vida, do grego, e centro vem do grego kentro, né? Então, é biocentrismo, a vida no centro. É uma concepção ideológica ambiental segundo a qual a vida passa a ser o centro da existência. Então, a gente já começa a tirar um pouco aquele papel do ser humano, que é o dominador da vida, né? Que só a vida humana importa. E nessa teoria do biocentrismo, o ser humano ele é parte da natureza, inexistindo uma linha divisória que separe os humanos de não humanos. Né? Que também é interessante falar que os animais são tratados por essa linha de pesquisa de direito animal como animais não humanos, né? Então, já para mostrar que o ser humano também é um animal. Então, a gente consegue quebrar um pouco do paradigma assim, preconceituoso com a linguagem também, né? Então, eu acho interessante utilizar essa coisa de animais não humanos. A gente também tem Eu separei uma frase aqui legal do biocentrismo para explicar que o biocentrismo preconiza que não devemos utilizar os animais
somente com a finalidade de lucro. Ele visa permitir a exploração dos recursos ambientais, mas também promover a proteção dos seres vivos. Então, bem aquilo que eu falei, né? E na visão ecocêntrica também que a gente tem, a gente avança um pouco mais nessa linha de raciocínio. O meio ambiente passa a ser patrimônio da humanidade e a natureza existe em si mesma, né? Ela deve prevalecer sobre o homem, não o homem sobre a natureza. É uma visão um pouco mais radical, assim, né? O pessoal já um pouco mais, sei lá, avançado nessa coisa de estudo de direitos dos animais costuma trazer para a pauta, né, do debate, que é a visão ecocêntrica. É uma visão muito interessante. Trata da proteção da natureza do ponto de vista da lei espiritual, que não pode ser tratada como objeto útil em benefício do homem. A gente também pode trazer essa questão do ecocentrismo na questão dos animais semoventes no Código Civil, né? O homem olha o animal simplesmente como um semovente, uma coisa, um bem, que ele utiliza e pode fazer contrato em cima do animal, pode comprar, vender, matar, o que ele quiser, né? Então, a teoria do biocentrismo e ecocentrismo são muito interessantes para a gente quebrar um pouco esse paradigma, essas questões. Eu também achei coisas interessantes sobre a denominação direito dos animais e direito animal. Eu achei uma crítica bem legal que fala, né, por que a gente tem que tratar direito animal como o direito dos animais, né? Direito civil é simplesmente direito civil e não direito, sei lá, das pessoas civis. Direito empresarial é direito empresarial, não direito das empresas, né? Eu achei interessante essa questão terminológica de tratar como direito animal. E para a gente entender também a questão acho que um dos pontos mais importantes, na verdade, do direito animal é a questão da ciência. A ciência é o que separa, né, o que pode trazer direitos aos animais. Eu separei aqui uma escrita minha aqui, que é assim, para explicar a ciência. Grosseiramente definida como a capacidade de emoção, prazer e dor, a ciência está relacionada a outras habilidades cerebrais, como inteligência e consciência. Pode-se dizer que ela representa a capacidade de ter consciência de sensações, ou seja, possuir sentimentos subjetivos. Um ser senciente é capaz de avaliar as ações de outros em relação a si e a terceiros, de lembrar algumas de suas próprias ações e suas consequências, de avaliar riscos e ter sentimentos e consciência. É interessante que também a ciência ela não se confunde com sensibilidade, né? Que existem animais e organismos que têm sensibilidade, mas não têm senciência, que é o caso dos organismos unicelulares, vegetais. E nisso também a gente entra numa questão interessante, né? Como ficaria a proteção desses animais? O direito animal atinge eles ou não? E é bem interessante isso, que existe um princípio no direito animal que chama... esse princípio é trazido ao direito animal, na verdade ele não deriva do direito animal, pelo que eu entendi, que é o princípio da precaução. A gente tem que ter precaução na forma de tratar todos os animais, porque hoje a ciência pode dizer que aquele animal ele não é um senciente, mas daqui a alguns anos pode considerar que é, né? E a gente acabou agredindo o animal, causando algum mal a ele, baseado numa coisa errada. Então a gente tem que ter essa precaução no trato com os animais. Outro conceito interessante que eu trago aqui também é o especismo. O especismo é uma forma de preconceito em que uma espécie se coloca como superior às outras espécies. O ser humano geralmente pratica muito especismo, né? Ele se considera superior a todos os outros animais, né? Ele se considera um ser especial. Então, é o preconceito ou atitude de alguém a favor dos interesses de membros da própria espécie e contra os de outra espécie. Eu achei interessante esse caso do especismo, que eu me lembrei daquele episódio que teve com os Beagles, em 2013, né, no Instituto Royal, em São Roque, São Paulo. Foi interessante porque os ativistas invadiram, né, o Instituto para resgatar os Beagles do sofrimento que eles estavam tendo nos laboratórios, mas também a gente, se for parar para pensar assim, né, os camundongos sofrem diariamente, todos os dias, e ninguém resgata os camundongos, por exemplo. Então, é uma forma de especismo, né? A gente coloca é válida, é claro, né, a ação que teve com os beagles, mas a gente coloca uma importância maior aos cachorros, por exemplo, do que aos ratos. E pelo princípio da igualdade, acho que não poderia ter isso. É uma coisa muito interessante. Agora eu vou falar um pouco sobre o fundamento do direito animal. O direito animal, ele está implícito como direito fundamental na Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7.
Esse inciso fala que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Especialmente nessa parte de submetam os animais à crueldade, é que entra a questão da ciência. Para ser crueldade, os animais têm que sentir dor, né? Não tem como ser cruel se você está praticando alguma coisa, por exemplo, uma pedra, que não vai sentir nada. Então, é nessa parte que entra o princípio da ciência. E o fundamento do direito animal, o principal, seria a ciência. E ele está previsto na Constituição. Então, o direito dos animais pode ser considerado como um direito fundamental. Tem muitos pesquisadores que consideram o direito animal como um direito fundamental de quarta dimensão ou de sexta dimensão, dependendo da linha de raciocínio que a pessoa segue. E eu achei interessante essa questão, né? Foi a parte que me pegou, né? Para ser sincero, quando eu estava estudando, né? Eu estava lendo sobre ciência e tudo mais, e depois eu vi assim na Constituição, isso estava realmente implícito na Constituição, né? Então tem embasamento para a gente fazer ações judiciais, tem embasamento para a gente dialogar, né, sobre isso. Deixa eu ver o que mais. É o conceito de... Eu também vi uma pesquisa falando sobre conceito de direito animal, que o pesquisador tenta conceituar o direito animal. E ele conceitua o direito animal como conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos fundamentais dos animais não humanos, considerados em si mesmos, independentemente da sua função ambiental ou ecológica. E ele dá toda uma explicação sobre cada parte desse conceituamento que ele dá. E é bem interessante isso, de você estudar essa parte do conceito do direito animal, porque é bem completo esse conceito que ele traz. O objeto do direito animal são os animais não humanos, né? Aí a gente fica naquela questão dos animais não humanos sencientes, e também aí entra aquele embate dos outros animais que não são sencientes, né? Como que o direito animal atinge eles. Também a minha parte é falar sobre os princípios, né? Então separei diversos princípios. Não é uma parte meio maçante, mas é importante a gente saber os princípios, porque é embasamento teórico e embasamento para que seja criado outras leis, e esses princípios eles derivam desse artigo da Constituição que eu acabei de ler, né, desse inciso. Eu separei o princípio da dignidade animal, né, que é o princípio principal, né, que está lá no inciso que eu li, que afasta a crueldade dos animais, né, proíbe. E, aliás, aquele inciso ele se trata de uma regra, ele não é um princípio. Eu não vou me meter a falar sobre isso, porque eu não sou constitucionalista, eu não quero falar bobagem sobre isso. Mas os pesquisadores consideram como uma regra, e não como um princípio. E dessa regra derivam-se outros princípios. Então, a gente tem o princípio da dignidade animal, o princípio da universalidade, né, que todos os animais são atingidos pela proteção. O princípio da primazia da liberdade natural é um princípio muito interessante. Os animais eles têm direito à liberdade natural. E nisso entra questões, por exemplo, de quando os animais são resgatados e o pessoal leva para o zoológico, alguma coisa assim. O essencial seria devolver a natureza. Tem essas questões assim sobre zoológico, sobre aquários. É uma coisa bem, bem interessante, porque apesar de tudo, os zoológicos e aquários eles ajudam a tratar os animais doentes, né, e tudo mais. A gente também tem o princípio da educação animalista, né, que é o princípio que as pessoas têm que estudar mais o direito animal, as escolas têm que tratar mais sobre isso, ensinar mais as crianças, ensinar mais os adultos também, né? Então é bem legal essa questão da pedagogia. O princípio do acesso à justiça, né? Eu achei interessante, né? Porque como é um direito fundamental dos animais e enquanto direito fundamental ele atinge todos os indivíduos, né? E a Constituição fala no seu inciso 35, né, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Se os animais eles têm direitos, a Justiça tem que apreciar, né? tem que proteger, o Poder Judiciário tem que afastar essa lesão ou ameaça de direito. Então isso é utilizado para a gente poder entrar com ações com os animais pleiteando, né? E é interessante essa questão dos animais terem capacidade processual. Algumas pessoas consideram que os animais têm capacidade processual,
né, fazendo todo o embasamento na Constituição, mas outros, a grande maioria, na verdade, considera que eles têm que ter representação, têm que ser representados pelo Ministério Público, pelas ONGs ou pelo tutor. E aí também entra naquela questão, né? Como você vai ser tutor do animal só porque ele é senciente, né? É meio estranho, né? A questão do animal e do animal não humano, nessa questão do tutor. São coisas que a gente pode parar para pensar um pouco. Porque aí você está rebaixando o animal como... Não sei se vocês conseguiram entender, isso foi muito claro. Também tem o princípio da proibição ao retrocesso. Como é um direito fundamental, todas as decisões, por exemplo, do STF, por exemplo, da vaquejada, o pessoal está tentando trazer de volta a vaquejada, e o STF jogou inconstitucional e proibiu, né, a questão da vaquejada. Não pode ter esse retrocesso sobre direitos fundamentais. Tem o princípio da precaução, que eu já falei também, né, que é o princípio da parte da ciência, né, que hoje a ciência pode não considerar um animal como senciente, mas amanhã pode, então a gente tem que sempre agir com precaução. Tem o princípio anti-especista também, que a gente tem que afastar, né, tem que trazer o direito de igualdade material para os animais também, perante aos outros animais não humanos e perante aos animais humanos. O princípio da não violência, eu acho que o próprio nome já fala, né? Para não tratar com crueldade os animais, não agredi-los. E aí a gente entra na questão da violência, que ela pode ser física, psicológica e tudo mais. Tem diversos princípios legais, mas eu acho que eu estou estourando o tempo já. E eu acho que o essencial mesmo, para mim, assim, da questão mais interessante foi a parte da Constituição e da ciência, que eu acho que é a principal parte que a gente tem que saber sobre os direitos dos animais, né? Para fundamentar e para ter um embasamento teórico e para avançar numa pesquisa, num trabalho. Para mim, é a parte mais interessante. Desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Estou aberto a perguntas. Espero que vocês perguntem, né, para a gente ter um debate interessante aqui. E agradeço a oportunidade de fala, espero ter falado bem. Obrigada, João, muito obrigada pela tua fala, por todas essas informações. Como a gente falou antes, né, de começar o evento, são muitas informações, são informações complexas, né, é um tema que é bastante abrangente, então é difícil realmente conseguir compilar tantos dados importantes em um curto espaço de tempo. Então, você trouxe aí algumas questões bastante importantes. Antes, os animais... Agora se utiliza o termo tutor justamente por conta dessa questão de considerar a senciência dos animais. Então, se o animal não é mais uma coisa, não é mais considerado uma coisa, não existe dono, não é o proprietário do animal, mas sim o tutor. O tutor existe também em relação a crianças, né, a pessoas incapazes, elas também têm tutores. Então, justamente essa mudança na nomenclatura se deu em relação a essa alteração da visão dos animais dentro da sociedade. Todos os animais são considerados seres sencientes, todos. Até recentemente, acho que foi essa semana, nós tivemos uma notícia muito bacana de uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, salvo o melhor juízo, que conseguiram, eu não sei como, até preciso ler, mas eu vi a manchete só, eles conseguiram comprovar a questão da senciência das lagostas, porque é um dos animais que sofrem uma crueldade absurda em todos os lugares do mundo, porque eles são pegos, as lagostas são pegas vivas e colocadas direto numa água fervente. Então, eles conseguiram demonstrar que é um animal que consegue perceber que aquilo vai acontecer com ela, né? A senciência é essa percepção sensorial também. O animal sente medo, ele sente temor, tanto quanto um ser humano, né? Então, essa questão é bastante importante, bastante interessante também. E aí, por fim, você comentou da questão do zoológico, né, a diferença quando um ativista efetivamente resgata um animal, esses animais, eles são encaminhados para santuários, né, os ativistas, eles não trabalham com os zoológicos e com os aquários, porque embora você tenha bem dito, de fato, alguns zoológicos, alguns aquários, eles fazem um trabalho importante de preservação de algumas espécies. Eles têm um trabalho aí que deve ser reconhecido, não há dúvida, você tem razão nisso que você trouxe.
Mas para a grande maioria dos ativistas, ainda a visão é de que aqueles animais eles não estão no seu habitat natural, eles não têm justamente o direito que você trouxe, que é muito importante, o direito de liberdade natural deles, porque eles estão confinados em um espaço sem acesso à natureza, né, sem as suas liberdades básicas, né, quando eles estão no zoológico, e sendo explorados, o que é uma coisa que é totalmente contrária, né, à visão das pessoas que são ativistas, né, justamente a ideia do ativismo, das pessoas que lutam pela causa animal, é retirar o animal desse espaço de exploração. Então, todos os animais que são explorados das mais diversas formas, sempre tem alguém que está lutando por eles de alguma maneira, sabe? Tem os ativistas que lutam pelo fim das carroças, tem os ativistas que lutam pelo fim das corridas de galgo, tem os que lutam pelas abelhas, todos os animais, em algum ponto, tem algum grupo que está lutando por eles, para que eles parem de ser explorados. Mas quero te agradecer imensamente, foi muito importante essas reflexões que você trouxe, e já na sequência aqui, quero passar a palavra para a Ana, mas antes só vou fazer a referência aqui à presença, agradecendo muito a presença da coordenadora do curso da Faculdade de Direito do Piaget, do campus de Suzano, que está aqui conosco, a doutora Solange Tomayama. Quero agradecê-la pela honrosa presença, nos brindar aqui com a sua presença neste evento. Muito obrigada. Então, Ana, a palavra é sua. Boa noite, gente. Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo, todos e todas. Vou fazer primeiro minha autodescrição, como a gente sempre fez no projeto do CAAD, né? Eu sou uma mulher, cabelos longos e pretos. No momento eu estou usando um óculos vermelho, tenho a pele branca e no fundo tá o meu guarda-roupa, o meu quarto como cenário, que vai ser o local onde eu vou apresentar esse seminário. Primeiramente, o que eu queria falar é que esse projeto ele é muito importante para mim e acho que é importante para cada um que faz parte, principalmente quem está assistindo vai perceber que a gente fala sobre assuntos que ainda não são muito abordados dentro da faculdade de Direito, são assuntos novos e ainda muito a serem explorados. Quando eu vi esse tema do direito dos animais, para mim, eu até senti que seria um desafio. Afinal, a gente não fala muito disso. Tanto que a minha escolha do tema, ela está totalmente voltada a isso. A minha parte, eu falei assim, não quero muito falar sobre legislação no momento, mas eu quero falar sobre Constituição. Que eu vou... E eu fiquei pensando, até pensei junto com o João tem parte nisso, que a história, eu escolhi a história dos direitos dos animais e Constituição, porque para mim história é a base de tudo. Sem ela, a gente não vai conseguir entender como realmente construiu-se um direito. Afinal, o direito ele é uma ciência aplicada. A gente parte de um fato para definir ou construir um direito. Beleza, então vamos falando nisso. O que a gente está falando sobre o direito dos animais? O que é isso, né? Acho que para entender um conceito básico de direito dos animais é que é um conjunto de regras e princípios que estabelecem os direitos fundamentais, e agora partindo para uma parte que o João falou sobre o biocentrismo, de animais não humanos, porque o ser humano também é um animal. Então, vamos fazer isso. Eu vou abordar dessa forma, a partir de uma dinâmica, de uma perspectiva do biocentrismo, para fazer essa distinção. Afinal, nós somos animais, mas hoje nós vamos tratar sobre outros animais dos quais, na nossa sociedade, a gente tem que cuidar. E é muito importante a gente voltar o nosso olhar para isso, afinal, todos estamos em conjunto, fazemos parte de um mesmo ambiente, de um meio ambiente que precisa ser equilibrado, até para gerar uma vida digna, não só para nós, como também para outras espécies. Então, o direito dos animais é esse conjunto de regras e princípios que vai estabelecer os direitos fundamentais dos seres, dos animais não humanos. Quando a gente fala nesse direito, você fala, nossa, existe direito civil, existe direito penal, existe direito processual civil. São matérias que elas são
catedráticas até no curso de Direito, né? Ninguém ainda fala sobre o direito animal. Por quê? Porque o direito animal é um ramo muito novo dentro da nossa ciência jurídica. É um ramo, na verdade, que até ainda gera muita discussão, né? Dentro da academia, tanto com ativistas, como pessoas que têm essa parte da exploração econômica com os animais. É um conflito social presente principalmente na sociedade brasileira. E por isso que é um assunto ainda muito novo e que quem quiser explorar é fantástico. É um caminho a ser desbravado ainda. Partindo disso, que o direito dos animais é um novo direito dentro das ciências jurídicas, é importante falar como que isso se torna realmente um direito, e principalmente como que isso se torna, começamos a falar desse direito dos animais no Brasil. Primeiro, no contexto histórico. Por que estamos falando de direitos dos animais? Bom, direito dos animais a gente começa porque tem alguma relação entre o homem e o animal. Afinal, o direito ele surge dentro de uma sociedade. Ele é um fruto, né, de uma questão social. E por isso, quando a gente está falando de direitos dos animais, então provavelmente partiu de alguma questão social. E que questão social é essa? É a relação homem-animal que veio gradativamente mudando devido a novos conceitos, a transmutações de regras, de princípios, da nossa perspectiva. A priori, quando estamos falando na formação das sociedades, a gente tem os animais, o desenvolvimento social humano, né, tem os animais como uma relação de domínio. Nós utilizamos os animais dentro dessa relação de domínio por uma questão de caça, por uma questão de segurança, sobrevivência em si. A nossa relação com os animais era muito mais pautada em questões de utilitarismo, de utilizar os animais, do que realmente algum cuidado ali existia, mas a priori era mais isso, não tinha tanto esse olhar que a gente tem hoje, por exemplo, de família. Porque o conceito de animal, ele vai surgindo, ele vai crescendo, a ponto de que hoje, que nem o João e a Adriana estavam falando, de a gente ter tutores, de a gente mudar um conceito dentro do Código Civil, dentro da forma como nós estamos abordando isso na prática do direito, que é o fato de o animal ele se tornar agora parte de uma própria família. Ele já não é mais visto como só algo a ser utilizado, ou seja no arado, seja na forma de proteção, né? De qualquer outra forma, não é só mais utilitarista, ela faz parte de algo que é da emoção humana. E isso é tão legal a gente perceber, porque de onde vem essa questão dessa sensibilidade humana? Principalmente quando a gente está tratando do direito. O direito, ele pega essa questão, vê essa questão da sensibilidade humana em relação aos animais, e é uma discussão que começou muito com a filosofia. Então, a filosofia ela tem um papel importantíssimo na construção desses conceitos dentro do direito animal, que é a questão de enxergar os animais não só como coisas. Pitágoras mesmo, dentro da Grécia Antiga, falava sobre um tema que é transmutação de almas. E o que seria essa transmutação de almas? A transmutação de almas é, na verdade, um conceito criado por ele de que uma alma ela poderia migrar para outro lugar depois da morte. Mas uma questão meio espírita, assim, poderíamos falar, parecido com isso. Não é, mas é parecido. E ele dizia nisso que não precisaria nascer realmente como humano nascer de novo como humano, mas um humano nascer como um animal, porque o animal também, para ele, teria uma alma. Então, olha só, de uma questão que antes era simplesmente uma relação de domínio, ou uma relação de segurança, ou uma relação mais fria, assim, você começa a pensar dentro da filosofia uma questão de alma. Um animal ter uma alma, um animal ter alguma coisa a mais do que aquilo que a gente vê na prática.
E mais, isso vai crescendo, é um conceito que vai sendo trabalhado dentro da filosofia, a ponto até de Jean-Jacques Rousseau, no discurso sobre a desigualdade entre os homens, ele fala, tem um trecho maravilhoso, que ele fala que os animais, todos nós, na verdade, deveríamos ser pautados não pelo nosso raciocínio, mas pela nossa forma de sentir. E quando ele diz isso, é muito legal, porque ele bota, como todos os animais, inclusive humanos e não humanos, né, vamos pautar assim, eles têm sentimento. Então, nós deveríamos nos organizar a partir daquilo que nós sentimos e não só a partir daquilo que raciocinamos. Com isso, eu acho que a gente já consegue voltar para aquele conceito que o João estava falando, a ciência. O que é essa ciência? Que no final isso tudo tem junto, né? Tô falando de um, falando do outro, mas a ciência, ela é um termo tão importante dentro do direito, da construção da história do direito dos animais, porque ela é o princípio da forma como a gente vai levando o direito dos animais a ponto de hoje a gente já estar falando em construção de códigos civis em que o animal não é um objeto, não é visto como uma coisa, não é visto como um semovente, é visto como um sujeito de direitos, como um sujeito que pode fazer parte de um processo, como um sujeito que pode ser defendido, que pode defender-se e que tem que ter os seus direitos respeitados, tanto quanto a gente conhece dentro da nossa sociedade humana. E a ciência, né, que seria essa capacidade, então, de ter... sentir emoção, e também inclui nisso, nesse conceito, ter consciência de si, ou seja, o animal ter uma consciência de sua existência, ela é o princípio para a construção de algo que foi o próximo passo para a construção do direito dos animais, que é o conceito de dignidade animal. Então, pera lá, vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é sobre um caminho da evolução do direito dos animais. Para resumir, estávamos falando que dessa relação do ser humano com o animal foi criando essa relação ela foi se desenvolvendo a ponto de, filosoficamente, a gente discutir sobre sentimentos, sobre alma, e aí, a partir disso, pensar em dignidade animal. E qual que é a diferença entre ciência, dignidade, o que isso tem a ver? A dignidade, gente, ela na verdade, uma qualidade moral que a gente dá a algo ou alguém, geralmente alguém, animal, humano ou não humano, em que essa pessoa ela é honrada, é uma pessoa que deve ter, pelo qual nós temos consideração, é uma pessoa que é digna, ou seja, digna de algo. E o animal não seria alguma coisa a ser considerada, algo a ser considerado dentro do nosso direito, a partir daquilo que ele sente, a partir da sua própria consciência de existência? Então, da ciência, que é a definição daquilo que é a capacidade de sentir, a gente vem com um conceito de dignidade. E a partir desse conceito de dignidade é que nós trabalhamos pensando, temos que proteger essa dignidade. Afinal, a dignidade, ela é um bem tutelável. É um bem tutelável pelo nosso direito. É um bem que a gente trabalha constitucionalmente, em todos os sentidos. E por que não falar sobre os animais dentro desse contexto de consciência, dos humanos terem consciência sobre outras espécies? E com isso, depois da dignidade animal, a gente começa a criar regras de proibição, de crueldade, por exemplo. Então, vai vir vários artigos, como, por exemplo, o artigo 225, inciso 7º, se eu não me engano, da Constituição Federal, que, aliás, a Constituição de 1988 é a primeira Constituição brasileira a realmente colocar a dignidade, contra a crueldade dos animais dentro de uma Carta Magna. Então, é a partir da nossa Constituição atual, que foi feita em 1988, que a gente começa a desenvolver constitucionalmente esses princípios, essas regras de direito animal.
ela abre esse caminho, né, para essas discussões. Então, a partir disso, discutindo dessa questão de novas regras, de proibição de crueldade contra os animais, a gente também pode partir para regras de existência digna. Então, a gente começa a pensar em como tratar as outras espécies, em como nós vamos abordar sobre esse direito, o direito à vida deles, o direito a um bom local para se viver, a ser bem tratado. Então, várias coisas vão surgindo aí e que elas vão ser de outras dimensões do direito, que a gente fala tanto, né, em primeira, segunda, terceira dimensão do direito. Hoje nós já estamos chegando à quarta dimensão do direito, à sexta dimensão, falando sobre o direito dos animais. Eu não quero me alongar muito aqui, se eu estiver me alongando muito, vocês podem me falar que eu vou acertando. Mas, para finalizar assim, só queria falar mais sobre a Constituição e o direito dos animais, que no Brasil, a situação jurídica dos direitos animais, ela começa a ser tratada dos animais dentro de uma Constituição em 1916, mas os animais eles eram tratados como semoventes, como bens. Então, a gente vê que hoje, de 1916 até 1988, muita coisa foi mudando, muita coisa foi sendo trabalhada dentro da nossa sociedade, porque hoje nós já estamos aqui dentro de um espaço, uma reunião, conversando sobre como que se desenvolvem esses direitos e se os animais são sujeitos de direito ou não. Em 1934, foi editado um decreto com que elencava roles, tipificava situações em que haviam maus tratos dos animais. Até hoje, na verdade, é uma inspiração, né, para outras legislações que foram sendo criadas contra a crueldade animal. E a gente ainda está trabalhando e edificando isso, porque na prática o que a gente vê é realmente uma situação muito triste. Hoje em dia, até hoje, a gente vê tantos maus tratos, tantas questões que chega a ser até inacreditável, que nem Brotas, né, a questão das búfalas. Não sei se todo mundo aqui conhece, da região, tal, mas se vocês não conhecem, até vale a pena procurar, porque para vocês verem que isso que nós estamos discutindo hoje não é irrelevante. É algo que precisa ser realmente pautado, é algo que precisa ser realmente trabalhado de forma plena, conhecer a história do direito dos animais, conhecer o conceito, conhecer os princípios que o João trouxe também, porque esse assunto ele está sendo deixado tão de lado e é tão esnobado. Na verdade, as pessoas elas falam direito dos animais, esse negócio aí de ativista, esse negócio de vegano, de vegetariano, de não sei o que, aí começa a taxar. Mas ninguém pensa realmente que com a construção desses direitos, de onde vem isso? Por que eles estão discutindo isso? Ninguém pensa nessa ciência, nessa dignidade. Todo mundo só acha que é conversa de internet, né? Mas, gente, é um assunto que é para ser tratado. Eu acho que é muito relevante a gente trabalhar isso tudo junto, para poder criar uma sociedade mais igual, não só para nós humanos, como também para outras espécies. Então, hoje, falei assim, até meio resumidamente, não consegui abordar tudo. Se eu abordasse tudo, eu acho que eu ia ficar aqui uns 40 minutos falando. Mas quem tiver dúvida sobre algum ponto, por favor, me pergunte, pode falar, pode fazer algum comentário, inclusive vocês. Acho que essa era a minha fala. Ai, parabéns, parabéns, Ana. Eu fiquei emocionada aí com as citações, porque tipo, eu sou muito fã de filosofia, então, e citou dois grandes pensadores que não se alimentavam de animais, né? Pitágoras e Rousseau. Não morreram por falta de proteínas. Eu, como vegana, acho importante deixar isso registrado. E eu citou assim um dos meus livros prediletos, que é o Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, do Rousseau. Ele tem uma frase nesse livro que eu gosto muito e já usei em alguns textos meus, que ele diz: nenhum animal deveria servir de pasto para outro.
né? Todos os seres têm importância, todos os seres são relevantes, estão aqui por algum motivo, e o motivo não é para servir a outros seres, eles têm uma vida independente do ser humano, né? Os animais não estão aqui para servir o ser humano. Então, parabéns, foi uma explanação cheia de muito afeto, de muita empolgação, e eu quero passar a palavra para a Maria. Estou sequestrando a presidência da mesa, mas porque daqui a pouco eu vou ter que deixá-los, porque hoje eu leciono, então eu não vou conseguir ficar até o final do evento, e como eu amo esse tema, eu acabo falando alguma coisinha nesses intervalinhos, mas, por favor, Maria, a palavra é sua. Muito obrigada. Na verdade, só queria fazer um complemento, uma provocação, e juntando as duas apresentações, eu estou achando bem rica, bem interessante. E assim, vocês estão querendo falar de fato um tema que ele é muito extenso, assim, 40 minutos é pouco para falar o histórico do direito dos animais. E eu acho, assim, o que me chamou a atenção, né? Eu acho que sempre quando a gente está falando de conquista de direitos, e aí me retomou um pouco até aquela obra do Comparato, que ele vai falando da afirmação histórica dos direitos fundamentais. Então, assim, é uma construção, primeira coisa, uma construção. Segundo, as coisas elas não são estáveis, não é porque você conquistou que necessariamente ela vai sempre ser uma progressão e que vai sempre melhorar. Então, a gente sempre tem que ficar atento justamente para a gente, enfim, ter cada vez mais conquistas e manter o que a gente tem. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, a gente tem uma construção doutrinária que ela perpassa por esse campo linguístico e, assim, às vezes parece que é uma diferença pouca. Você vira e fala assim, é direito do animal ou dos animais? Não seria, às vezes, melhor até falar assim, o direito só da vida, enfim, alguma outra coisa mais genérica, porque o referencial que a gente está usando aqui é o humano, assim, novamente o humano, nós, seres humanos, achamos que nós somos especiais, né, a última bolacha do pacote, e até quando a gente olha as outras criações, as outras construções doutrinárias, são patrimônio da humanidade, então o animal é um bem de todo mundo? E quando a gente fala que ele é um ser senciente, beleza, ele é um bem ou um sujeito? Porque, assim, criou-se uma nova categoria jurídica para conseguir outras conquistas, e, de certa forma, assim, não é nada novo, assim, pode até ser em alguns pontos ou outros, mas, assim, por que falaram que era senciente? Porque, justamente, foi uma forma, uma brecha, né, uma construção doutrinária para que a gente conseguisse, de fato, ter uma proteção. E aí eu não lembro se foi quem é que leu a questão do artigo da Constituição, acho que foi o João, que aí ele fala assim, que ele não promove a extinção das espécies, ou seja, tipo, ainda que tenha uma previsão implícita, né, só em último caso, tipo, só no caso da extinção, e, assim, eu fiquei me perguntando isso, eu não sou especialista na área, né, eu gosto de direito constitucional, mas às vezes é interessante a gente pensar qual é o estado da arte que a gente está, né? Então, em matéria de direitos fundamentais e constitucional, a Adriana é professora de direito constitucional, né? Ela sabe, ela tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas é interessante como algumas conquistas que a gente tem, elas não são necessariamente textuais, elas são conquistas, enfim, que a gente faz no plano discursivo, no estudo, no debate, nessa incessante discussão. E quando a gente vira e fala assim, é bem ou sujeito, não é uma discussão puramente e simplesmente filosófica. Ela tem, inclusive, repercussões processuais, né? A gente aqui, estudante de direito, né? E o que eu chamo de repercussão processual? Teve, por exemplo, a gente já estava falando da questão de zoológico e tudo mais, acho que foi a Argentina, não lembro o país, mas que virou, tipo, teve um habeas corpus pro lugar, mas teve habeas corpus para conseguir tirar, acho que era um macaco, um gorila, agora eu não lembro. Por exemplo, quem é a parte ativa? É a humanidade? É tipo visitante? É o macaco? Aí teve outro caso que foi um macaco que ele pegou e tirou uma selfie. De quem são esses direitos patrimoniais? É do santuário? É do fotógrafo? É do macaco? É de quem? Então acaba que tem outras questões, não só patrimoniais, mas enfim, da gente quando a gente discute a questão de se ele é um bem ou ele é um sujeito, ela não é uma discussão no vácuo. Ela é uma discussão muito mais profunda e que ela reflete em muitos direitos, assim, sejam os próprios direitos fundamentais em si, então, vedação ao tratamento desumano, cruel, degradante, mas também até as próprias questões patrimoniais. Eu acho que o João ele vai querer fazer um complemento, não sei se a Adri também vai querer falar ou se as outras pessoas vão querer complementar, mas eu só queria fazer esse destaque porque eu achei muito interessante que às vezes parece que
que é algo bobo e algo simples, mas ela tem repercussões muito mais profundas do que necessariamente um mero jogo de palavras. Sem dúvida, muito, muito importante as suas reflexões. E até fazendo só um complemento que é importante, não sei se a Bárbara ou a Mariana iam falar sobre isso, mas recentemente nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que reconheceu a capacidade de ser parte dos animais. Então, os dois cachorros, né, o Spike e o Rambo, eles ingressaram com a ação em nome deles, né? Então, foi a primeira decisão nesse sentido no âmbito do direito brasileiro. Então, nós temos já esse avanço também, né? Que está caminhando devagarinho, mas está caminhando. Não quero sabotar a fala da Bárbara, queria muito ouvir, até porque eu estou extremamente curiosa, né? Para ouvir a fala dela, estou torcendo que eu consiga ouvir antes do horário que eu preciso sair. Queria perguntar para o João se ele poderia deixar para falar ao final, ou se seria essencial ele fazer a fala dele agora, só para a gente não atrasar e não fugir muito, que a Bárbara está aí né, na expectativa para fazer sua fala, né, Bárbara? Vamos lá, quero muito te ouvir. Se eu não conseguir ficar até o final da sua fala, desde já eu quero pedir desculpas e agradecer a todos e a todas, porque eu leciono hoje, então eu tenho que entrar em sala de aula, não tenho como, mas eu vou ficar o máximo para poder ouvir aqui tanto a Bárbara, depois eu vou ouvir a apresentação da Mariane também. Bárbara, a palavra é sua. Está fechado o seu áudio, Bárbara. Irei falar primeiro, é isso? Isso, agora é sua vez, é sua fala agora. Boa noite a todos. Meu nome é Bárbara Silva, sou acadêmica de Direito e embaixadora da célula da Faculdade Piaget. Cumprimento a todos aqui que compõem a mesa, cumprimento a minha coordenadora de curso, Solange Tomiyama, cumprimento os meus colegas e todos aqueles queridos que estão aqui hoje presentes, em especial meus amigos e uma pessoa muito querida também. Vou passar a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, estou usando uma camiseta de cor azul clara e hoje eu vou apresentar a vocês um tema um tanto quanto curioso e cheíssimo de provocações. Peço a licença para compartilhar o meu PowerPoint. Só um minuto. Todos conseguem ver? Ainda não está aparecendo. Agora apareceu. Apareceu aqui a introdução. Perfeito. Bom, eu acho que não passou a minha temática. A minha temática é: como os animais são afetados pela penhora no processo de execução. Bom, vou passar a introdução sobre o que é o processo de execução. O processo de execução são conjuntos de atos necessários para a satisfação de uma obrigação antes constituída em título extrajudicial ou título judicial. Calma, eu vou explicar de uma maneira mais simples. O processo de execução é aquele que, em línguas mais vulgares, é aquele que executa um dividendo. Seja ele uma obrigação de dar, seja ele uma obrigação de fazer, seja ele aquele de creditar financeiramente o débito devido. O débito para nós, pessoal, é aquela obrigação, aquilo que você tem a responsabilidade, aquilo que você deveria fazer, aquilo que você deveria pagar e aquilo que você deveria entregar, mas não fez. Sejam por N motivos.
O processo, pessoal, ele existe desde que a sociedade teve o compromisso de organizar as pessoas. Assim, não é tão antigo como os problemas. Os problemas existem desde que o humano é humano. E os problemas foram resolvidos durante um tempo de maneiras distintas, para chegar ao que é aquilo hoje, essa organização toda sistemática, essa organização que subside em várias espécies, como no direito tributário, direito penal. E aqui, mais precisamente, nós iremos tratar sobre o processo de execução no direito civil. Bom, frente a essa preliminar, né, a gente vai falar sobre quem é a parte ativa do processo de execução. Segundo o artigo 778 do CPC, é aquele o Ministério Público, o espólio, os herdeiros, cessionário, subrogado. Quem são todos estes aqui? Pessoal, parte ativa é o credor daquela obrigação. Quem seria, então, a parte passiva? O devedor. O devedor, conforme o artigo 779 do CPC, inciso, como diz ali o nome, o devedor, o espólio, os herdeiros, os sucessores, o novo devedor que assumiu, o fiador do débito, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito e o responsável tributário, assim definido em lei. Também fazem parte da parte passiva no processo de execução aqueles elencados no 790 do CPC. O sucessor a título singular, o sócio, o devedor ainda que em poder de terceiros, o cônjuge e o companheiro, cuidado, pessoal, divisão universal de bens ou parcial. Veja aqui, inciso 4 do 790. O inciso 5, alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. O inciso 6, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada. E o nosso último, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui é a figura das empresas, dos empresários. O processo de execução, ele não é uma coisa, vamos dizer assim, não materializada, não é uma coisa informal. Não é como se fosse, sei que devo, pago quando puder, assim de boca para fora. Não, ele tem um título executivo. O que é o título executivo? É um documento que materializa a obrigação. Nós temos títulos judiciais e extrajudiciais. No 515, temos um rol de títulos executivos judiciais. E o que são aqueles títulos executivos judiciais, Bárbara? São documentos que o juiz empregou, que ele teve ciência, e são decisões proferidas no processo civil, decisão homologatória, decisão de autocomposição. Tem vários aqui elencados e vocês podem conferir conforme o nosso progresso, se assim for curioso, se assim for pertinente. E o que será, então, o título extrajudicial? É aquele em que o Estado não interfere, que o juiz não precisou ali dar o seu dizer, ele não precisou materializar, não só o juiz, como outras, como na Câmara de Arbitragem. Então, aqui no 784, temos os títulos executivos extrajudiciais. Temos a letra de câmbio, a escritura pública, o documento particular, desde que assinado por duas testemunhas. Todos estes são considerados extrajudiciais e você, qualquer pessoa, pode se valer para comprovar aquela obrigação. Então, fiquem espertos no dia a dia, guardem tudo isso, guardem na memória, esse artigo é muito importante. Vamos para a nossa próxima conceituação preliminar, que é a penhora. O que é a penhora? Importante dizer que a penhora se distingue de penhor, porque o penhor é um direito real, e a penhora nada mais é do que aquilo que o juiz determinou que fosse feito com os bens. No caso, ele determina a indisponibilidade.
Aqui no 789, a gente tem uma conceituação implícita. Veja só, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Aqui, então, pessoal, o que a penhora significa? A penhora significa que todos os seus bens que foram constituídos no momento da obrigação para o futuro serão alvos do processo de execução. Cumpre salientar que a penhora também está, só um momento, no artigo 835, que leremos adiante. Mas, enfim, o 797, o que ele prediz? Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. O que é o direito de preferência? É aquele que eu acabei de dizer, que está presente no 835 do CPC. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro, títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, veículos de via terrestre e ênfase, pessoal, no inciso 6º, semoventes, que serão alvo da nossa temática de hoje. Bom, é importante dizer também que a penhora, o que ela deve significar para nós no primeiro momento? É a procura de uma garantia para que o devedor cumpra a obrigação e que o credor tenha uma estabilidade, uma confiança no poder jurisdicional, de que aquela obrigação será cumprida. Então, vamos lá. Quem são os sujeitos da penhora? Eles estão elencados no 790, sucessor, sócio, devedor, cônjuge novamente, alienados ou gravados com ônus real, entre outros. Mas nós também temos a impenhorabilidade. Bárbara, o que quer dizer impenhorabilidade? São aqueles bens que não são alvos da penhora, que não pode ser penhorado. Eles não podem estar à indisponibilidade do devedor. Eles são, conforme o 833, bens inalienáveis, declarados por ato voluntário, aquele que o devedor declara que para ele não deve ser impenhorável, e o juiz, conforme a sua convicção, irá declarar se aquele de fato é impenhorável ou não. É importante que tomem nota dessa questão que eu levantei agora, nesse primeiro inciso, porque ele vai ser importante para que a gente analise os casos que vêm a seguir. Temos os imóveis, vestuários, vencimentos, livros, seguros de vida, entre outros aqui elencados. Se quiserem, inclusive, guardar esse artigo, como todos os outros aqui, deixarei disponível, tá bom? E passemos adiante para agora os bens que são sujeitos à penhora. Eles estão presentes no 835 e estão... Eu até falei a princípio, mas eu vou citar novamente. Em primeiro, dinheiro, títulos da vida pública, títulos e valores mobiliários, veículos de via terrestre, bem móveis em geral e semoventes. Marquem esses, pessoal. Marquem esses, semoventes. Bárbara, o que são bens semoventes? São aqueles vivos, são aqueles que podem se mover. Não vou me atentar a uma linguagem mais formal em respeito às pessoas que estão aqui vendo e não fazem curso de direito, e para que seja o mais acessível possível. Então, vamos lá agora, diante de todas essas conceituações preliminares, a gente vai analisar os casos. O primeiro caso que a gente tem em análise é este aqui, é um despacho do juiz do trabalho Marcelo Vanderlei Paiva, e verifiquem essa questão da penhora que foi indeferida. Aqui. Saliente-se quanto ao pedido de penhora de animais de estimação que estariam sendo comercializados pela executada, além de não haver prova nos autos de que efetivamente lhe pertencem, ou mesmo que deles está de posse,
Trata-se de medida de operacionalização bastante complexa e que dificilmente atingiria sua finalidade. No curso da tramitação natural do processo, até a concretização da alienação judicial, os animais cresceriam necessitando de tratos específicos, alto custo de manutenção e etc. O ato de constrição, penhora, na verdade, poderia até mesmo terminar em maus tratos ou abandono, indeferido, portanto, a pretensão de penhora de animais de estimação. Vejam, por reconhecer que aqueles animais fora da tutela desta dona estariam sujeitos a maus tratos ou talvez até abandono, em um processo de execução e penhora, foi indeferida a penhora desses animais. Então, vamos ao próximo julgado. Agravo de instrumento, direito privado não especificado, ação monitória. Impenhorabilidade de semoventes, vacas leiteiras. Com base no artigo 8333, que foi lido, conforme a regra do artigo, basta que os bens móveis sejam úteis ao exercício da profissão do executado para que sejam considerados impenhoráveis. O que significa? Aqui nós temos uma atividade empresarial, mas, na verdade, micro, como vocês verem aqui, microprodutor rural. Possui uma pequena quantidade de vacas leiteiras que são utilizadas para a sua própria subsistência. Então, a jurisdição, o jurisdicto, ele reconheceu que esses bens que são necessários para a subsistência do microprodutor e da sua família são impenhoráveis. Diferentemente do nosso último julgado. Vejam só, penhora, incidência sobre 6 semoventes fêmeas. Agravante que possui 34 bovinos, dos quais 28 são fêmeas. Inviabilidade de se admitir que a penhora de 6 semoventes fêmeas seja capaz de inviabilizar o desenvolvimento da atividade laboral do agravante. O que a gente tem aqui? Temos outra pessoa que trabalha também nesse ramo de criação de gado, e ela alegou que todos estes 34 são necessários para a sua subsistência. O que se verificou que, na verdade, não. Que, retirando-lhe 6 semoventes fêmeas, não lhe afetaria na economia de sua família. Interessante, né, pessoal? Então, quer dizer, vocês pensariam assim, então quer dizer, Bárbara, que se eu utilizo o bem semovente animal, praticamente, para minha subsistência e da minha família, ele é impenhorável? Sim. Mas se eu utilizo para uma atividade econômica e ela não interfere na minha subsistência, ela não tem a impenhorabilidade? Não, não tem. Bom, vamos a algumas reflexões que eu deixarei para borbulharem nas suas mentes. Qual a diferença entre os direitos devidos aos animais domésticos frente aos outros? Demonstrei três casos para vocês, um caso de animal doméstico e outros 2 casos de animais utilizados para fins comerciais. Correto? Correto. Qual é a diferença desses 2 casos praticamente? Qual é o valor de um animal doméstico frente ao animal utilizado para a subsistência de um empregado de uma grande indústria? Qual é o valor de uma vida? Praticamente, acredito que o juiz ele deve utilizar de sua convicção valoral, sua convicção ética e também moral para julgar casos derivados a este. É um pouco delicado falar isso, inclusive. A indústria comercializa esses animais como se fossem apenas bens solventes, mas eles não são. Eles possuem vida tanto quanto a nossa. A vida deles é importante como a nossa também, equivalente. Assim como os animais domésticos
são equivalentes a eixos utilizados para comércio, assim como aqueles também que são silvestres. Então, é importante que, em um futuro próximo, até uma prece, que os julgados, que os legisladores tenham uma consciência bioética. O que seria uma consciência bioética? Um julgado refletido em valor, uma lei refletida em valores étnicos e morais que permitam o direito desses animais, que permitam que esses sejam equiparados, que sejam igualitários nos seus direitos, porque o mesmo valor que tem aquele animal para a indústria também tem para aquele que é doméstico. E assim eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada a todos. Oi, primeiramente parabéns e parabenizar também aos outros que falaram. Eu só queria compartilhar um caso que eu estava até comentando com a Adri, constitucionalista, né? Aí ela estava assim, gente, não estou entendendo. Aí eu falei assim, não, Adri, mas na Alemanha, porque assim, a gente adora citar a Alemanha para cases bons de constitucional, né? Tipo, tá lá o Zaintais constitucional, tá lá Gilmar Mendes arrasando lá, falando vários termos em alemão. Mas teve um caso específico em 2019 que penhoraram um cachorro, um pug. Não sei se você chegou a ver essa matéria. E é algo assim, eu achei bem interessante que você trouxe da sua análise, que às vezes pode ter passado despercebido, às vezes para quem às vezes não entende muito de processo ou não pensa nessa questão da gênese, da norma, essas questões mais hermenêuticas em si, né? Mas acho que qual que foi a mensagem que você quis passar? Se você quiser, você até pode complementar depois, que a gente for fazer um debate, tá, Bárbara? Assim, uma coisa é a visão literal da norma. Porque se a gente olhar, você fala assim, pode. Aí vem a segunda questão, mas a gente deve? Quais são os valores sociais? Mas será que isso é correto? Será que é correto só fazer porque está na lei? Porque o juiz, ele não é só a boca da lei, né? O juiz, ele tem que ver essa questão que você falou da moral e costumes, a própria questão sociológica em si, que eu acho que é um novo padrão hermenêutico que a gente vive hoje, né? Enfim, a gente tem alguns paradigmas para falar qual que deve ser a postura do juiz. E aqui eu não digo nem necessariamente no sentido ativista em si, mas no sentido assim de como que você faz essa integração, essa interpretação, essa harmonização do nosso sistema jurídico. Então, às vezes você vira e fala assim, nossa, mas sei lá, eu estou falando de execução e animal, o que uma coisa tem a ver com a outra? Às vezes até quem viu falou assim, essa menina é maluca, gente, socorro. Mas não, assim, se a gente for olhar no detalhe, às vezes parece que é uma matéria que você vira e fala assim, poxa, mas uma coisa difícil, né, que execução, enfim, matéria processual não é uma matéria fácil, tá? Mas o ponto principal aqui mas beleza, qual que é a proteção que a gente tem do animal? E nesse caso da Alemanha, olha que curioso, a gente vira e fala assim, nossa, país que desenvolvida, aquelas coisas que a gente adora fazer o nosso vira-latismo de sempre, né? E lá foi uma penhora do Estado, porque a família estava devendo imposto. Aí você vira e fala assim, gente, que absurdo. A Adri até falou assim, nossa, se fosse aqui no Brasil, os ativistas iam cair em cima. Mas assim, não sei, eu acho que provavelmente sim, né? Mas é algo que leva a gente a pensar até que ponto. E aí que você virou e falou assim, fazendo um gancho com o que o João falou do especicismo, né? É assim que se fala, enfim, acho que eu falei um pouco rápido. Mas é basicamente, tá, então um pode, aí outro não pode. A questão não é que tem que ser os dois, é que não é para ser penhorável nenhum, gente. Não é que a gente tem que ver só como uma vaca leiteira, como objeto de trabalho. Porque olha a nomenclatura que o juiz usa. Não sei nem se ele fez na maldade, mas ele virou e só associou como um instrumento de trabalho. E o que ele quer falar com instrumento de trabalho? É um bem, é um objeto. Ele não defendeu aí a causa animal. Ele só defendeu a questão de ser uma questão puramente instrumental. Então, olha que ponto que a gente pode pegar e refletir numa questão que às vezes a gente vira e fala assim, não é nada, mas acaba que tem toda uma questão hermenêutica e de construção dogmática, inclusive, né? Porque é importante a gente refletir, sim. Eu não sei se eu viajei um pouco, mas às vezes a gente é novo e não necessariamente pensa por esse viés, mas as coisas elas estão sim interligadas e olha como é importante a gente, enquanto academia, refletir sobre esses temas. Sensacional. Eu tenho 1 minuto só para dar um tchauzinho para vocês. Vou deixar aqui o evento na mão da Maria. Maria sempre contribui de forma muito rica em todos os eventos que ela está. Então, eu quero parabenizar a Bárbara.
pela explicação brilhante aí que ela trouxe. Eu confesso que eu não gosto muito dessa temática, mas ficou tudo muito, muito claro e trouxe realmente uma reflexão importante, né, desse olhar que precisa ser modificado e do quanto, vejam como os temas, eles se entrelaçam, né? Essa visão do especismo que o João bem trouxe, o conceito de ciência, como isso precisa ser conhecido, né? E como a Constituição precisa ser cumprida, uma vez que a própria Constituição já traz em si essa ideia da dignidade, aplica ao que a Bárbara trouxe também. Eu queria muito ficar para ouvir a fala da Mariane, mas eu já estou no meu horário de trabalho, então eu preciso sair do evento agora. Então, deixo um beijo, muito obrigada, Maria, por ficar com eles até o final. Obrigada, João, Ana, Bárbara, Mariane. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Dri? Vai lá com a tua aula. Boa aula. Então, agradecer os comentários de todo mundo. Eu acho que é bem importante, a gente pegou outras questões principiológicas, de regra, um pouquinho desse panorama histórico, e agora jurisprudencial, né, que eu achei bem interessante não só falar da lei, mas falar dos casos, né, de como que a jurisprudência brasileira tem tratado o tema. Acho que, óbvio, se você fizesse uma pesquisa mais extensa, você até teria os resultados muito mais interessantes, né, como que a palestra é curta, né, não dá para a gente se aprofundar em tudo. Aí, feito esse agradecimento, eu vou passar para a Mariane a palavra, para ela falar agora um pouco de um estudo de caso da lei, e aí depois eu vou propor a vocês, no finalzinho, a gente fazer, tipo, só 10 minutos ou de comentários, alguma outra coisa desse gênero, para a gente conseguir amarrar tudo e fechar com chave de ouro, pode ser, pessoal? Então, eu vou passar para a Mariane, viu? Muito obrigada, pode falar, Mariane. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cutes clara, cabelo longo. Estou no meu quarto, o ambiente de fundo é uma parede cinza. E eu vou falar sobre a importância da lei sanção na apuração de denúncias feita para as ONGs de proteções aos animais. E quero parabenizar desde já também a fala do João, da Ana, da Bárbara, principalmente a fala da Ana, que causou muita comoção. E, de fato, Ana, esse é um assunto muito novo, é um assunto que precisa ser desbravado, e é um assunto que, infelizmente, só gera modificação, como no caso da lei sanção, depois que ativistas ou que algum caso midiático vem à tona, aí o Ministério Público adota uma ação para, enfim, favorecer os animais. A lei sanção, da qual eu vou falar, é a lei de número 14.064 de 2020. Ela foi publicada no Diário da União em 30 de setembro de 2020 e acrescentou um parágrafo à antiga lei ambiental de 1998, que é a lei 9.605. E ela é uma lei que aumenta a pena para quem pratica abuso ou maus tratos contra os animais. Antigamente, a lei ambiental, no seu artigo 32, especificava uma pena de 3 meses a 1 ano, então era um crime de menor potencial ofensivo, e agora ela rege que seja penalizado com de 2 anos a 5 anos, uma qualificadora maior. E eu acompanho uma ONG aqui da minha cidade, que é a ONG Anjos de Patas, que é uma ONG que está ativa aqui já há 9 anos, que abriga 232 animais. E eu confesso que quando eu perguntei para a presidente da ONG sobre a importância da lei sanção na apuração de denúncias, eu esperava que eu fosse obter uma resposta de mudou nossas vidas, e agora eu tenho a guarda municipal, delegacia do meu lado. Eu esperava que eu fosse ouvir uma coisa positiva, e muito pelo contrário. Eles disseram, ela disse no caso, que a lei, ela, apesar de ter aumentado a pena de 2 a 5 anos, tem uma falta de conhecimento muito grande por parte da polícia, por parte da guarda municipal, então não houve grandes alterações. Então, o que falta mesmo é essa participação nossa, dos doutrinadores, para buscar mais conhecimento, para, enfim, divulgar mais, conhecer mais sobre o assunto
e com o passar do tempo a gente conseguir, de fato, ter direitos melhores para os animais. Então, fiz umas anotações aqui. Então, antes dessa lei, da lei sanção, o que acontecia muito? O pessoal ia para a delegacia, assinava um termo, né, circunstanciado, e era liberado. Agora, com a lei sanção, é aberto um inquérito e eles são investigados devido à qualificadora não ser de menor potencial ofensivo. Então, isso tem ajudado um pouco. Mas como o sistema ainda é muito engessado em relação à guarda municipal, à prefeitura, fazer uma campanha de conscientização, a resposta que a população tem quando vai buscar o judiciário, quando vai buscar a ajuda da delegacia, da guarda municipal, é acionar, num primeiro momento, o Centro de Controle de Zoonoses da cidade. E só se a pessoa comenta da lei, comenta que é passível, sim, de averiguação, de possível mandado de busca e apreensão, e até mesmo da prisão em flagrante, é que a Guarda Municipal e a polícia deslocam uma viatura até o local. E eu creio que, quando essa lei foi promulgada, devido ao caso do cachorro Sansão, que é um cachorro pitbull, que ele foi maltratado em 2019 no estado de Minas Gerais, ele foi amordaçado e teve as duas patas traseiras decepadas. Então, só depois dessa tragédia, que foi para a mídia, é que essa lei foi trazida, e o objetivo principal foi tirar essa lei 9.605 de 98 do sistema de juizado especial criminal, que ele é norteado pela conciliação, pela simplicidade, pela informalidade. Então, ele teve esse aumento de pena, né? Deixou de ser um crime de menor potencial ofensível, já para que esses crimes fossem de fato apurados e ensejassem, num segundo momento, numa prisão. Aqui em Indaiatuba, eu sou do interior de São Paulo, a gente teve um caso no mês passado, que graças também à lei sanção, a presidente da ONG conseguiu um mandato de busca e apreensão, e ao chegar nesse canil, foi constatado que de fato ele era clandestino, e eles foram presos em flagrante. Já foram soltos, né? Estão respondendo em liberdade, mas eu creio que se não tivesse essa lei sancionada em 2020, que muito provavelmente eles teriam assinado um termo circunstanciado na delegacia e já tivessem sido liberados. Então, em suma, é isso que eu queria trazer, é que, como a Ana disse, é um tema muito novo, que precisa de engajamento, que precisa que nós, doutrinadores do direito, colaboremos, né, com mais conhecimento, enfim, para garantir mais direitos aos animais. Só isso, passo a palavra a Maria. Opa, obrigada. O primeiro comentário, assim, acho que é bem interessante que você tem não só uma pesquisa de livro, mas uma vivência prática, né? Eu acho muito legal isso, então acaba que, de fato, mais que ser um estudo de caso, é uma experiência de vida que você teve de como que está sendo a implementação na prática, né? E em termos sociológicos, a gente tem um termo que é de eficácia social. Vocês devem ter estudado isso lá naquele começo, quando, enfim, lá no segundo semestre, não sei. Mas é interessante que, assim, às vezes, quando a gente vira e fala nesse punitivismo penal, porque acontece alguma coisa mágica, né? Então, tipo, as pessoas descobrem que existe maus tratos, porque antes as pessoas não sabiam, é assim que acontece. Elas não sabiam que tinha maus tratos, aí, enfim, em decorrência desse acontecimento, pega e faz a lei sanção, a lei Maria da Penha, a lei não sei o quê, e acaba que tem coisas que, se mais que você ter a lei aumentando uma pena, você tem que ter o quê? Você tem que ter políticas públicas apropriadas para isso. No caso da Lei Maria da Penha, o que eles fizeram? Você tem delegacia da mulher, você tem uma estrutura própria da justiça que você atende, né? Então, obviamente, não zerou 100%, por quê? Porque você também, fora aspectos legais, você tem, de fato, um aspecto social. Então, por exemplo, eu vejo um maus tratos do animal. Que número que eu ligo? Eu ligo para a polícia? Se eu vejo, tipo, um cara sequestrando uma arara, sei lá, azul.
Eu ligo para... Não sei para quem que eu ligo para quem que eu... Para quem... A população, às vezes, não está disposta a essas informações e tem coisas que, às vezes, não está preparada. Então, você está em Indaiatuba, eu não sei como é que é a estrutura, mas eu acho que quanto mais interiorizado, fora a questão de conscientização em si, menos estrutura a gente tem e apoio do poder público também. Então, acaba que o desafio mais do que você fazer uma lei e jogar confete do tipo, nossa, agora tudo está resolvido, a gente sabe que na prática não é isso, né? Aí você até falou assim, me assustei e tal. Eu particularmente não assusto porque na prática, a gente vê até com outras leis, se a gente for estudar, o que acontece? Às vezes não necessariamente melhoram. O que talvez a gente tenha que ver em termos sociológicos é no decorrer do tempo. Então, você falou que é de 2019, né? Então, vai demorar um pouquinho a mais para a gente pegar e ver como é que está sendo em termos práticos. E mais do que você virar e falar a lei e mudar a competência, porque, assim, teve a questão da punição, que ele mudou a previsão, né, que é importante sim, mas também teve uma questão que ele mudou em termos de competência. Mais do que isso, é ter toda uma estrutura capacitada também para recepcionar esse tipo de demanda. Então, vai que às vezes a polícia não sabe como que vai agir, ou vai que o cara vira e fala assim, mas sei lá, todo mundo bate no cara, sei lá, a gente nunca sabe, se tem policial que às vezes fala coisa de violência contra a mulher, imagina contra outros os animais em geral, né? Então, acaba que, mais do que um aspecto normativo, a gente tem um aspecto sociológico muito forte que a gente tem que repensar em termos de política pública e em termos também de democratização desse conhecimento, de publicização e de transparência realmente, né? Que aí agora eu fiquei me perguntando, será que a gente tem um número para ver como é que está essa questão? Tipo, olha, a polícia pegou X disso, X daquilo. Será que, não só a questão de ser transparência em si, mas que é divulgada da maneira apropriada? Então, acaba que a gente tem muitas questões complexas, enfim, é algo recente sim, mas que a gente, enquanto sociedade, enquanto poder público, a gente tem que amadurecer muito mais essas questões, né? Eu acho que é uma boa conclusão. E aí, só para fechar, o que eu proponho para vocês? Para não estender muito, acho que vocês têm que dormir também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Sextou. Não sei como que vocês estão aí. A gente pode fazer como se fosse um mini debate, assim, tipo, cada um, ou considerações finais, talvez deixar cada um com 2 minutos. Vocês preferem cada um com 2 minutos? Vocês acham que é melhor? O que vocês preferem? Cada um com 2 minutos? Gente, é rapidez aqui, cada um com 2 minutos. Então, fechou. E aí, enfim, se vocês decidirem um minutinho a mais, tudo bem. Que é só para dar tempo de todo mundo falar e até conseguir fazer um crossover com as observações de todo mundo, que eu acho que todos os microtemas se dialogam, e é importante a gente falar, é importante a gente ter essa questão da construção do tema enquanto doutrina, enquanto jurisprudência, e enquanto vivência também, né? Enquanto nossa vivência cidadã, inclusive. Então, eu vou passar a palavra, vocês preferem que eu faça por ordem que o pessoal foi falando? Aí, primeiro foi o João, aí depois a Ana, pode ser assim? Então, vai ser assim, tá bom, gente? Está decidido democraticamente. Então, primeiro o João, depois a Ana, depois a Bárbara, depois a Mariane, pode ser? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela fala de todo mundo. Aí, no final, eu falo uma breve fala de 1 minuto ou menos. Acho que vai ser 1 minuto, vai. Eu não consigo falar menos, porque eu falo demais. E aí, a gente depois consegue encerrar o evento e todo mundo consegue descansar. Então, eu vou passar a palavra para o João. Obrigado pela palavra. Eu esqueci de fazer minha autodescrição, então vou falar rapidinho aqui. Eu sou um homem de cutiz branca, cabelo meio escuro, meio raspado dos lados, um óculos redondo, de aro prateado brilhante, e é isso aí. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da satisfação do crédito do credor pela penhora de animais, que eu acho que é um tema bem interessante. E o que me tocou nesse aspecto foi como que a gente pode usar um animal como satisfação de crédito, pensando na questão da ciência. É a mesma coisa que como a gente pode usar um ser humano para satisfazer um crédito. É uma questão bem interessante essa. Eu acho que a gente tem que tentar afastar um pouco esse pensamento aí de utilizar animais para satisfação de crédito. E essa visão do animal simplesmente como objeto de trabalho, trazendo toda aquela conversa que a gente teve sobre ciência, sobre os animais serem indivíduos com direitos fundamentais. Então, é bem interessante essa questão da penhora. Eu gosto de direito processual e me interessou bastante. E também a questão do direito de família, né? Como o direito de família já está avançando nessas questões da família multiespécie,
em que os animais são integrantes, né, da família. Como que a gente pode penhorar um integrante da família, por exemplo? É uma questão bem interessante. Então, parabenizo a Bárbara por ela trazer esse debate, eu acho bem legal. E também eu queria... Você, Maria, falou uma coisa bem interessante depois que eu falei, ou a Ana, que me trouxe um pensamento dessa questão de ciência também. O ser humano ele sempre tenta olhar o mundo depois que ele olha ele mesmo. Ele se olha e depois ele quer olhar o mundo. E essa questão da ciência também a gente pode fazer uma crítica, né? Porque é o homem tentando comparar o animal a ele para dar direitos ao animal, né? Porque, se ele pensa, se ele tem consciência como eu, então ele tem direitos, senão não tem. Então, é uma coisa bem interessante essa questão. Eu estava pensando aqui e achei bem legal. Quanto à questão que a Mariane trouxe da pena, né, e tudo mais, que você ressaltou praticamente que a pena não corrige ninguém. Essa que é uma realidade. A pena não corrige. A pena, ela penaliza, simplesmente assim. Então, a gente tem que pensar mesmo em políticas públicas para ressaltar, né, o direito dos animais, ensinando, né, as pessoas sobre... geralmente, os agressores também são pessoas com problemas psicológicos, pessoas que acabam, às vezes, descontando algum problema psicológico dele no animal a partir da agressão. Então, seria bem legal esse desenvolvimento na política pública, eu acho bem interessante. Mas é isso, eu agradeço a todo mundo pelas explanações. Foi muito rico, eu acho, o nosso debate, a nossa conversa. Agradeço a doutora Adriana, que já teve que sair. Agradeço a Maria também, né, a doutora Maria, pelas explanações, muito sensatas sempre. Agradeço a Bárbara, a Mariane, a Ana Helena. E estamos juntos. Obrigado, pessoal, por ter ficado até agora escutando a gente, né? E estamos abertos a perguntas. Obrigado. Desculpe extrapolar os 2 minutos. Não, relaxa, foi 1 minuto a mais só, e depois acabou virando, então eu desconsidero. Brincadeira. Eu vou passar agora para a Ana Helena e ela faz as últimas considerações, provocações, aí, enfim, o que você achar mais pertinente. A gente vai fazer uma fala rápida. Primeiro, quero agradecer a todos vocês, viu? Foram falas muito especiais. A Bárbara, a Mariane, adorei. Você me fez lembrar de uma parte que eu queria falar também, mas é que, como a gente estava comentando, é um assunto tão amplo, não dá para abordar tudo de uma vez, assim, uma palestra. Teríamos que fazer, acho que uma semana só falando sobre o direito dos animais. Mas essa questão das políticas públicas, eu acho que é a parte mais importante e também, talvez, a mais difícil de, na prática, a gente colocar de uma forma efetiva. Porque a política pública, ela é esse caminho entre o direito teórico e o direito concreto, né, aplicado no caso concreto. É a política, através das políticas públicas, que nós, cidadãos, conseguimos fazer com que valha, né, coisas que estão escritas no papel, senão a gente acaba sendo só apenas um cidadão de papel. E a mesma coisa acontece com os animais. Eles têm direitos garantidos, poucos direitos ainda garantidos, porque ainda temos muito a discutir teoricamente sobre o direito dos animais, sobre como devemos abordar isso teoricamente, mas na prática isso ainda está muito distante. Então, é sim importante a gente refletir em como nós vamos aplicar questões que já estão sendo abordadas constitucionalmente, em leis federais, em decretos, enfim, a respeito da dignidade dos animais, para fazer criar uma cultura que proteja mais os animais. Afinal, querendo ou não, eu acho que é uma questão discutível, ainda até traz um pouco daquilo que o João estava falando. Nós sempre vamos partir do direito a partir do ponto de vista humano, né? Afinal, essa é a nossa sociedade, a forma como a gente aborda as coisas, e eu espero realmente que a gente consiga construir essa cultura de dignidade, de respeito, de equilíbrio, para transformar em algo melhor e realmente respeitar outras espécies, outros seres, outras vidas. Afinal, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de vida, meio ambiente, de tudo, que é o que mais importa, né? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Acho que agora é a Bárbara, né? Ela está aí ainda? Deixa eu ver. Estou aqui ainda. Está ainda, tá bom. Está entre nós, pode falar. Estou entre nós.
minhas considerações finais. Me sinto muito honrada por ter participado dessa mesa. Me sinto muito honrada por participar da CAD, por ela ter me proporcionado durante todo esse ano tanto conhecimento, não só o enriquecimento pessoal, como também didático. E pessoal, eu digo, por conhecer essas pessoas maravilhosas, a Adri, a Maria, a Mariane, o João Victor e a Ana também, que conheci nesse tempo. Então, assim, para mim, é de uma riqueza inestimável. Sobre o nosso último dia, né, de seminário, eu acho que não podia fechar de maneira melhor. Peço que as pessoas que não tenham visto ainda os outros vejam, estão disponíveis na página da CAAD. Vejam lá direito das mulheres, dos idosos, da criança e do adolescente. Verifiquem lá, pessoal, temas importantíssimos. E as minhas considerações finais sobre o que foi exposto hoje. Acredito que nós precisamos de mais tempo para poder debater tudo que ficou pertinente hoje, porque, pelo visto, gente, direito dos animais é amplo, direitos dos animais precisa ser defendido e precisa ser estudado para que seja efetivo. Como a Ana falou, precisamos de políticas públicas, precisamos sim, precisamos considerá-los, inclusive, considerar a impenhorabilidade de animais. O que vocês acham? Aí uma provocação. Bom, pessoal, agradeço a todos. Me encantei com a fala da Mariane, uma experiência prática, elementar. Me encantei com a palavra do João, que nos trouxe tanto um enriquecimento constitucional, diga-se de passagem, e a Ana, tão esperta, tão audaz, que palavras belíssimas. Outra constitucionalista nata, né, no futuro, quem sabe, deixa a provocação. E, Maria, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou passar agora, cadê para a Mariane? Aí depois, eu acho que não tem nenhuma questão aqui, mas se alguém quiser fazer uma última pergunta depois para, tipo, responder em 1 minuto, mas eu acho que não vai ter, né? Mas, enfim, eu vou deixar a Mariane concluir, e depois eu faço uma última fala de conclusão, e é isso. Desculpa a informalidade, viu, pessoal? Sexta-feira. Pode falar, Mari. Sextou. Pessoal, o último evento do ano, eu nem me recordava disso. Tem pouco tempo que eu estou na CAD, 2, 3 meses, mas é uma equipe incrível, temas super construtivos, e vale a pena ir lá no Facebook e olhar todos os eventos da incubadora de talentos, os seminários, é muito construtivo. E voltando e falando rapidamente também da questão de políticas públicas, cabe a nós, né, doutrinadores do direito, e também nós como cidadãos, ajudar e fiscalizar para que sejam de fato efetivados, né? Porque não adianta a gente colocar também, enfim, nas nossas cidades ter uma política pública, sendo que ela não é divulgada, sendo que ela não é fiscalizada, ou que um órgão jogue uma responsabilidade que é dele para o outro. A partir do momento que foi sancionada essa lei sanção, se você liga na polícia ou na guarda, eles não podem falar, liga para o controle de zoonoses da sua cidade, porque a gente não trata disso, não. Os animais, como vocês disseram, desses sim, ciência, que eu não tenho muita afinidade nesse assunto, achei um assunto muito interessante, vou procurar saber mais sobre isso. Eles são seres pensantes, eles têm alma, eles têm sentimentos. Então, cabe a gente fiscalizar, cabe a gente promover conhecimento, cabe a gente ir na prefeitura, ir no judiciário, propor mais políticas públicas e buscar aí uma maior qualidade de vida para esses bichinhos que trazem tanta alegria para a gente, né? Eu encerro aqui minha fala, agradeço a oportunidade de participar desse seminário, tá? E retorno a fala à Maria. Muito obrigada. Deixa eu só confirmar se não tem nenhuma pergunta. Eu acho que não tem. E só para concluir, assim, eu acho que é importante a gente repensar como tem diversos aspectos, né, que às vezes é algo que a gente vê e fala assim, direito dos animais, óbvio, né, e não, assim, desde a questão conceitual em si, mas e de como que o poder público, ele articula a pauta, né, e a Mari mencionou a questão do judiciário, que também é importante, né, que assim, mesmo nos casos que ele fala que não era penhorável, era por questão do instrumento de trabalho, não era porque era não era por tipo, ai, tadinho do animal, não era isso, não teve esse apuro, né, esse apreço, enfim, para essa questão da dignidade animal.
E eu acho que assim, é uma temática muito sensível, porque querendo ou não, não é só a gente virar e falar assim, tem que proteger os animais. A gente tem diversos valores, situações que acabam conflitando, né? Então, por exemplo, questões até religiosas, culturais, questão de tradições mesmo, falar de vaquejada, enfim, várias coisas que a gente, enquanto sociedade, também a gente tem que amadurecer, e eu faço isso até uma meia-culpa com relação a mim mesma, né? E acaba que assim, a nossa sociedade, ela está construída com que ela tem toda uma base. Então, é uma base que ela não é só patriarcal e elitista e tudo mais, mas uma base, quando a gente fala de questão animal, que é uma base que, falando no Brasil principalmente, né, que é uma base muito, essa questão da pecuária e tudo mais, então acaba que tem gente que às vezes não questiona porque justamente está até no próprio hábito alimentar da população e, enfim, eventualmente tem algumas categorizações diferentes, né, um especismo, de certa forma, mas ainda assim tem muito do que a gente evoluir enquanto sociedade e isso acaba refletindo também na nossa própria forma de como que a gente constrói o nosso direito, na forma de como a gente constrói as nossas leis, de como que a gente constrói a nossa doutrina. E de como a gente também faz esse exercício hermenêutico do dia a dia mesmo, como articula políticas públicas. Então, acaba que não é uma discussão no vácuo. Obviamente, a gente poderia falar não só semanas, dias, meses, poderia falar muito, muito mesmo, porque é um tema que não se esgota, ainda mais quando a gente fala em história, que é questão de políticas públicas. Acho que a gente tem que amadurecer. O intuito aqui não é resolver tudo, né? Até porque se a gente for olhar no detalhe, acaba que cada situação é uma situação. Então, uma situação dos gastos, da lagosta, do gorila, enfim, várias coisas que a gente... Às vezes tem gente que não reflete, por exemplo, até a situação foi a Adri que mencionou das abelhas, né, e tudo mais. Até porque, se a gente for pensar, cada animal ele tem um papel nessa questão do ecossistema, né? Então, não é uma discussão que a gente pode virar e pensar que ela se esgota fácil ou per si. Ela envolve diversas outras questões que elas ultrapassam uma mera discussão jurídica, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de biologia, a gente está falando de cultura, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de ética, a gente está falando de bioética. Então, olha, em quantos assuntos a gente acaba perpassando, às vezes mesmo sem perceber, e, enfim, daria para, montar livros e livros, não é só falar, não, daria muito estudo, daria muito pano na manga. Eu queria agradecer a todo mundo também que esteve aqui na palestra, vi que o número de pessoas foi crescendo, de fato, aqui é um evento mais, de certa forma, íntimo, né? E, enfim, né, sexta-feira eu vi outro, agora há pouco tinha 25 pessoas, e vi até que tinha a coordenadora da Piaget, achei bem, bem bacana da parte dela. E eu espero que vocês tenham aprendido, seja quem assistiu aqui, e fico muito contente com o pessoal aqui dos embaixadores que, de fato, aproveitou a experiência e vamos ver como que vai ser, enfim, no próximo ano e tudo mais. Mas é isso aí, pessoal, a gente tem que, de fato, estudar, a gente tem que refletir as nossas instituições e refletir o nosso direito, não só necessariamente aceitar as coisas como estão e realmente procurar por conhecimento e informação. Acho que essa é a mensagem central e, querendo ou não, tem questões que refletem em lugares até onde a gente nem pensa que vai, né? Eu criei o negócio da execução, enfim, né? Muita coisa que eventualmente a gente desconhece, um oceano inteiro. E é isso, queria agradecer também à Secretaria de Comissões, que proporcionou esse evento e que deu tudo certo, graças a Deus. Queria parabenizar vocês que palestraram, que vocês foram a grande estrela desse show que foi hoje. Sim, eu tô puxando o saco de vocês, porque eu posso, aquelas. E eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui novamente, né, que esteve e pôde presenciar os colegas e tudo mais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês continuem nessa vida de pesquisa, de realmente de tentar melhorar a nossa sociedade. Eu acho que mais do que falar o tema em si, mas de fato a gente procurar fazer o melhor e acrescentar também para o nosso meio e, enfim, enriquecer nossos conhecimentos. E é isso aí, pessoal. Essa é a minha conclusão. Novamente agradecer e aí eu dou por encerrado o evento. Se vocês quiserem, pode chamar também, enfim. É isso aí. Muito obrigada. Você quer concluir? A gente, né, mas você está agradecendo a gente, mas assim, a gente tem que falar também que sem você não ia ter nada disso, né?
Então, a gente tem que te agradecer também por ter estruturado o projeto, por ter pensado no projeto. Maria, muito obrigada. Sem você, realmente não ia ter toda essa dinâmica. Você contribuiu imensamente por cada fala de cada um, viu? Você é maravilhosa. Muito obrigada. Excelente, como A gente sempre. tem que lembrar também que o projeto foi um projeto voluntário, né? Você não ganhou nada para fazer isso, foi só doação sua, e olha quantas pessoas você atingiu, né? Deu seu Então, tempo, obrigado deu seu pela sua doação. conhecimento. Obrigada, viu? De verdade. Eu que agradeço. Não, eu ganho risada, gente. Eu ganho bons momentos. É isso que a gente ganha. Vocês são todos maravilhosos. Beijo. Boa noite, Beijo. gente. Boa noite, pessoal. Sextou, viu? Desculpa a informalidade, viu? Que às vezes tem gente que tá acostumada com... Eu não sou assim, não. E a Adriana saiu, agora eu posso me soltar aquelas. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal.